Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as regras de acentuação e sobre os quatro tipos diferentes de porquê. Deixa eu projetar a tela aqui. Ok, então vamos lá. Esse é o tema da aula de hoje, obviamente. Aqui o índice. Bom, e vamos tratar então de alguns aspectos mais básicos relacionados a esse tema. Bom, então assim, qual que é o passo a passo, né, para a gente, saber se uma determinada palavra é acentuada ou não? Bom, em primeiro lugar, a gente sempre vai fazer a separação de sílabas, tá, como eu fiz aqui, já deixei pronto pra gente. Em seguida, a gente vai identificar qual que é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, que é aquela sílaba que é pronunciada, com maior intensidade. Aqui no caso, a sílaba tônica, ela foi pintada em negrito, tá bom? Bom, então, esse é o segundo passo. Terceiro passo é você classificar essa palavra em oxítona, paroxítona e proparoxítona, de acordo com a posição da sílaba tônica. Então as oxítonas, elas são caracterizadas pela sílaba tônica, ser a última, a sílaba tônica das paroxítonas é a penúltima e das proparoxítonas é a antepenúltima, ok? Percebam que não é porque a sílaba é tônica, não é porque ela é a mais forte, que eu vou sempre acentuar, tá certo? A gente vai ver quais são as regrinhas de forma mais específica nos próximos slides. Perfeito? Eh, então qual que seria o quarto passo para a gente passar a acentuar os vocábulos? Aí não tem jeito, gente, precisa saber regrinha de acentuação, precisa decorar mesmo. Mas vamos ver se eu torno esse processo um pouco mais tranquilo. Então, em relação aos monossílabos tônicos, né, mono um, sílabo, sílaba, ou seja, aquelas palavras, de uma única sílaba, e essa sílaba é tônica, ou seja, forte. Lembrando, gente, quando eu falo tônico, é a partir da pronúncia, tá? Então, sílaba tônica é aquela que a gente pronuncia de forma, mais acentuada. Bom, e qual que é a regra para os monossílabos tônicos? A gente vai acentuar todas aquelas palavras, né, que são monossílabos tônicos e que terminam em A, seguido ou não de S, E, seguido ou não de S, ou seguido ou não de S. Percebam que as regrinhas de acentuação, elas vão dizer respeito ao término, ao final da palavra. A sílaba tônica, ela só importa realmente para a gente classificar os vocábulos em oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos, mas depois as regras, elas vão dizer respeito realmente, à terminação da palavra. Então, por exemplo, já é um monossílabo tônico terminado em A, portanto leva acento. E é um monossílabo tônico terminado em E, leva acento. Só, monossílabo tônico, terminado em O, portanto leva acento. Paz, monossílabo tônico terminado em A, seguido de S. Pés, monossílabo tônico terminado, em E, seguido de S. E dó é um monossílabo tônico terminado em O, portanto, é acentuado também. Para vocês decorarem essas regrinhas aqui, vocês podem lembrar da pá, né, tanto pá quanto pás, são palavras acentuadas por conta da primeira regrinha que eu comentei. A palavra pé, então tanto pé quanto pés, são acentuados, e a palavra pó, tá, vocês vão lembrar do pó também, uma vez, que uma das regras dos monossílabos tônicos é que deverão ser acentuadas as palavras, terminadas em "o", seguido ou não de "s", como pós, por exemplo, ou pó, no singular, tá bom? Bom, já em relação às oxítonas, a gente vai acentuar aquelas palavras terminadas em "a", seguido ou não de "s", "e", seguido ou não de "s", ou seguido ou não de "s". Percebam que são as mesmas vogais observadas, nas regrinhas dos monossílabos tônicos.
E além dessas vogais, vão ser acentuadas, aqueles termos, né, terminados em "em", terminados em "ens". Então, por exemplo, axé, né, então, primeiro passo é fazer a separação de sílabas, essa é sílaba tônica, essa é sílaba forte, portanto, trata-se de uma oxítona, e como ela termina em "e", leva acento. Orixá, oxítona terminada em "a", leva acento. Amém, oxítona terminada em "em", portanto, é acentuada. Axoxô, né, um prato da culinária, da tradição afro-brasileira, né, uma oxítona terminada em "o", portanto, é acentuada. Cafés, de novo, gente, faço separação, acho a sílaba tônica, no caso é o fés, tá, porque é aquela, que eu pronuncio com maior intensidade. E justamente por terminar em "e" seguido de "s", né, e ser uma oxítona, obviamente, leva acento. Amapá, oxítona terminada em "a", parabéns, oxítona terminada em "ens", e é por isso, que existe esse acento agudo aqui, tá. Mas as oxítonas, elas também vão ser acentuadas quando elas terminarem em ditongos abertos, tá, em ditongo aberto. Então, assim, o que que é o ditongo? O ditongo, ele consiste no encontro, né, de 2 vogais no interior de uma mesma sílaba, tá, então esse é o ditongo. E ele é aberto por conta do som. Isso quer dizer que ele não tem um som fechado, né, vocês até podem decorar que os ditongos abertos, eles são aqueles, que envolvem o el ou els, ei, eis, oi, ois, certo? Esses são os ditongos abertos, vocês podem decorar, ou raciocinar, pensando sempre qual que seria o som fechado. Então réu, né, vel, céu, ditongos abertos, certo? Dodói. Então, mesma coisa, gente, o passo é sempre o mesmo, a gente faz a separação, silábica, vê que isso é uma oxítona, terminada em ditongo. Por que ditongo? Porque existe a união de 2 vogais, no caso o e o i, no interior de uma mesma sílaba, e o som é aberto, porque se fosse fechado seria dodoi, tá, mas por ser dodói, é um som aberto, por isso que leva acento. Pastéis, mesma coisa, troféu, troféus, papéis, heróis, né, então faço separação, é uma oxítona, terminada em ditongo, 2 vogais na mesma sílaba, e esse ditongo, ele tem som aberto. Heróis também. Percebam que na maioria das vezes o S, ele não vai modificar, né, as regrinhas, de acentuação. É como se fosse uma letra meio que café com leite, sabe. Bom, dando continuidade, agora a gente, se depara com essa classe de palavras que tem o maior número de regras. Mas vamos ver, né, se vai ficar mais fácil depois dessa apresentação. Então vão ser acentuadas as paroxítonas terminadas, lembrando que eu não estou falando, eh, aqui de sílaba tônica, né, eu estou falando de terminação da palavra. Então terminadas em "i", seguido não de "s", "u", seguido não de "s", que são as vogais que ficaram faltando em relação às regras, dos monossílabos tônicos e das oxítonas. Então essas vogais, elas aparecem aqui no interior das regras, das paroxítonas. Vamos lembrar que nas oxítonas eram acentuados os vocábulos terminados em "em", terminados em "ens", certo? Como armazém, parabéns, por exemplo, que a gente viu. Já nas paroxítonas, vão ser acentuadas as palavras terminadas em e uns, né? Nas oxítonas, eram acentuadas aquelas palavras terminadas em ditongo aberto, e aqui a gente vai acentuar, aqueles termos que terminarem em ditongo crescente, certo? Por que crescente? Porque o som ele cresce, tá certo? Ditongo porque tem 2 vogais da mesma sílaba, e o som cresce, né, porque a vogal anterior é sempre mais fraca do que a próxima vogal, né, que portanto é mais forte. Eh, Bom, eu vou pedir que vocês, se lembrem do nome desse passarinho aqui, porque vai ser muito útil na memorização, das próximas regras, né, das próximas
terminações. Então esse passarinho aqui, ele se chama rouxinol, a gente vai escrever o nome dele, tá, então estou escrevendo aqui, rouxinol. E aí o que que a gente vai fazer com o nome dele? A gente vai apagar todas as vogais, né, então estou apagando o, apagando o u, apagando o i, apagando, o o de novo. Sobraram as consoantes R, X, N e L, que são justamente, né, aquelas consoantes, que se terminarem, né, que se forem, a letra final de uma paroxítona, realmente essa palavra vai ser acentuada. Bom, essas daqui são as regras mais importantes, relacionadas às paroxítonas. Eu destaco, talvez, a regra do ditongo oral, né, que é uma regrinha que vocês erram bastante no texto dissertativo argumentativo. Essas regras aqui da linha de baixo, elas são menos importantes, mas de qualquer forma são acentuadas as paroxítonas terminadas em ão, seguido não de S, seguido não de S, PS e ons, certo? Então aqui a gente tem alguns exemplos de paroxítonas que são acentuadas. Eu vou dar mais um exemplo para a gente conversar um pouquinho mais sobre a regra do ditongo crescente. Então, se a gente pensar na palavra trégua, por exemplo, aqui eu já estou fazendo a separação silábica. Bom, fiz a separação, tá? A sílaba tônica é essa daqui, portanto, é a penúltima. Isso faz com que trégua seja uma palavra paroxítona. E por que que tem esse acento aqui, esse acento agudo que eu já até coloquei, né, para me antecipar? Isso porque a gente tem a terminação da na terminação da palavra, um ditongo. Por que ditongo? Duas vogais na mesma sílaba. E o som, percebam que ele está crescendo, porque o U, ele é mais fraquinho do que a A, do que o A, né, do que a vogal A. Ou seja, eu vou ter uma semivogal, né, que é a vogal mais fraquinha, e a vogal, que é aquela que a gente pronuncia de forma mais acentuada. No caso, a semivogal é o U, a vogal, né, que é a mais forte, é o A. Isso faz desse um ditongo crescente, por ser uma paroxítona, é acentuada. Ok. Aqui a gente tem outros exemplos, né? Fácil é uma paroxítona terminada em L, leva acento. Pólen, paroxítona terminada em N, leva acento. Cadáver, paroxítona terminada em R, leva acento. Bíceps, né, terminado em PS, uma paroxítona terminada em PS, é acentuada. Assim como tríceps, por exemplo, né? Esses são basicamente os únicos termos que são contemplados por essa regrinha aqui, mas de qualquer forma ela existe. Tórax, né, paroxítona terminada em X, leva acento. Vírus é uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. Olha aqui, terminou com U seguido de S, leva acento, tá? Júri, paroxítona terminada em I. Lápis, paroxítona terminada em S. Yandel, né, que é um tipo de avestruz, terminou em on, tá? Portanto, acentuada. Íons também, né, paroxítona terminada em ons, leva acento, tá? Álbum, né, se a gente fizesse separação, ficaria al, bum, tá? A sílaba forte é o al, ou seja, a penúltima, ou seja, paroxítona. Terminou em leva acento. Terminou em uns, leva acento. Terminou em leva acento. As, mesma coisa. Ão, mesma coisa. Ãos, o mesmo, tá? E ditongo crescente, né, a gente tem aqui, por exemplo, túneis, tá certo? Então, a união de duas vogais numa mesma sílaba, até tem o S depois, mas não é importante esse S, tá bom? Ele é café com leite, e o som ele cresce, tá? Porque o som do I, ele acaba sendo mais acentuado do que o da vogal anterior, ou melhor, da semivogal. Bom, saímos das paroxítonas, agora em relação às proparoxítonas, absolutamente todas são acentuadas, não existe exceção a essa regra. Então, eu faço separação. Achei que a sílaba tônica é a antepenúltima, já leva acento, por ser uma proparoxítona, não tem nem conversa, tá?
Então aqui, né, é uma proparoxítona, portanto acentuada, aqui é a mesma coisa, aqui também, âmago, segue a mesma regra, tá. As proparoxítonas é muito tranquilo, né, as regrinhas relacionadas a essa classe de palavras. Eh, Bom, já conversamos o que é um ditongo, né, que seria o encontro de 2 vogais na mesma sílaba, mas o que que é o hiato? Hiato é quando eu tenho, basicamente 2 vogais que se separam em sílabas diferentes, ou a gente pode dizer de forma mais simples, que é uma vogal, tá, sozinha no interior de uma sílaba, tá. Por exemplo, aqui, né, o U, ele tá sozinho no interior dessa sílaba. Aqui também constitui um hiato. "Ah, mas eu tenho S". Tá, mas eu já falei que essa consoante, né, o S, ele é café com leite, ele não conta, tá. Então, é como se o I tivesse sozinho aqui. Então qual que é a regra relacionada ao hiato? Vão ser acentuados, né, o U, a vogal U e a vogal I, tônicos, ou seja, fortes, tá certo? Acompanhado, essas vogais, elas podem ou não estar acompanhadas do S, certo? Não faz diferença, né? Então, essa é a regrinha. O hiato, ele é constituído pelas vogais U ou I, seguido ou não de S, né? Acompanhado ou não, da consoante S. Se a resposta for positiva, é porque essa palavra é acentuada. Eu quero que vocês guardem esses 2 exemplos aqui, saúde e saída, né, eles vão ajudar vocês a gravarem, né, a memorizarem a regrinha do hiato. Esses 2 últimos pontos do slide, eu coloquei aqui mais como um preciosismo, tá, porque eu não acho que vocês vão utilizar, essa regra no dia a dia de vocês, ou seja, na escrita, da dissertação. Então aqui eu tenho um hiato constituído pelo i tônico e, portanto, ele deveria receber acento. Ele só não o faz, né, por conta do NH, né, que vem depois desse hiato, tá. Então o NH é como se ele bloqueasse o acento aqui. E da mesma forma que a gente tem um ditongo decrescente, que veio antes do hiato, né, constituído pela vogal U tônica. O ditongo decrescente, ele está bloqueando o acento aqui. Ok, a gente conversou, né, sobre as regrinhas de acentuação, mas elas não são aplicadas a todos os casos. Então, por exemplo, vão ter alguns acentos que a gente vai chamá-los de diferenciais. Eles servem para diferenciar 2 situações diferentes. Por exemplo, os verbos ter e vir e os seus derivados, eles recebem acento diferencial para distinguir o singular do plural. Singular, plural. Singular, né, percebam que, nesse derivado, né, nesse verbo derivado do ter, existe o acento agudo na forma singular. Já na forma plural, é sempre o acento, circunflexo. Convém, né, verbo derivado de vir, acento, agudo, no caso do singular, acento circunflexo no plural. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Existem outros acentos diferenciais, como por exemplo, aquele que distingue o por que é verbo, né, que tem o sentido de colocar, do por, que é preposição. Lembrando que as preposições, elas ligam uma palavra à outra, tá? Então, o acento circunflexo, ele serve para diferenciar verbo da preposição. O verbo poder, ele também pode receber o acento diferencial. Pôde está no pretérito perfeito, ou seja, no passado. Pode está no presente do indicativo, ou seja, presente. Então, olha aqui o exemplo. Ontem o presidente não pôde, no passado, assinar, né, esse documento, mas hoje ele pode, tá? Então, no presente. Aqui, né, um resumo das regrinhas de acentuação. Então, as regras das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas. Em relação ao uso dos porquês,
porque sem acento e separado, ele vai ser usado no início de pergunta, tá? E quando ele puder ser substituído por pela qual, tá certo? Como aqui, por exemplo, em que existe a junção do por, que é preposição, mais o que é pronome relativo. Então, a gente poderia fazer a substituição da seguinte forma: eu quero saber o motivo pelo qual você é assim, né? Então, como essa troca foi possível, esse porquê é separado e sem o acento circunflexo. Porque junto é conjunção, né? Pode ser tanto uma conjunção explicativa quanto uma conjunção causal. A gente vai conversar melhor sobre isso no próximo slide. Normalmente a gente vai usar esse porquê, né? Tudo junto, sem acento, nas respostas. Então, você é assim porque não tem educação. Porque separado com acento circunflexo é utilizado no final de frase. Então, por exemplo, você é assim por quê, né? Como está no final de frase, né? Como logo depois vem o ponto de interrogação, esse porquê ele é separado com acento circunflexo. E porque tudo junto e com acento, ele é substantivo, né? E vocês podem fazer a substituição desse porquê pela palavra motivo, tá? Então eu quero saber o motivo de você ser assim, tá bom? Percebam também a presença do artigo, né? Que costuma acompanhar o substantivo. O nome dessa série, né? A gente tem o mesmo fenômeno, né? Essa série que também é livro. Então, os 13 porquês. Percebam o artigo aqui, né? E o porquê ele foi usado de forma bem adequada, uma vez que ele foi escrito tudo junto, né? E com acento circunflexo. Trata-se de um substantivo. Vocês poderiam substituí-lo por motivos, tá? Os 13 motivos que levaram a protagonista, né, dessa série a cometer suicídio, tá bom? Então, esse é o uso dos porquês. Queria conversar um pouquinho a respeito do porquê, tudo junto, sem acento, que é o porquê conjunção, né? O que é uma conjunção? Conjunção tem a função de ligar, de unir duas orações. E a gente conta as orações por meio do número de verbos. Então, por exemplo, nesses dois exemplos que eu dei, eu tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos. O verbo nevou, o verbo estão, de novo, o verbo nevou, tá? Então, eu tenho duas orações em cada exemplo desse, tá? Ok, já sabemos que temos duas orações em cada uma dessas construções aqui. Percebam, né, gente, o uso da vírgula antes do porquê, que é conjunção, tá? O que explica essa vírgula? Bom, então, assim, quando a gente classifica as orações, sempre existe uma oração principal, que é aquela que não tem a conjunção. Então, essa é a oração principal. Essa daqui é a oração principal, tá? Deixa eu até separar para vocês entenderem. Então, ó, aqui eu tenho a primeira oração, né, à esquerda da barra, e aqui eu vou ter a segunda oração, tá? Essa é a oração principal, né? E aqui vai ter uma outra classificação, já falo para vocês qual é. No segundo exemplo, a separação ela se dá dessa maneira. Então aqui, primeira oração, pelo fato de não estar presente a conjunção aqui, essa vai ser a nossa oração principal, né? E a segunda oração é essa daqui, é aquela que apresenta a conjunção, perfeito? Bom, eu vou falar alguns nomes, né? Aliás, já estou falando, né? Oração principal, estou me referindo a alguns termos. Eu não quero que vocês fiquem preocupados, tá? Em decorar esses termos. Eu quero que vocês entendam, basicamente, por que que a vírgula está aqui, né? E por que que ela não se encontra nesse segundo caso, tá? Esse é o objetivo do slide, não é vocês ficarem decorando classificação de oração, até porque isso nem cai mais no vestibular. Então, assim, qual que é a diferença do primeiro para o segundo exemplo, tá? Aqui está sendo estabelecida uma relação de explicação, ok? Então, assim, nevou, né? E aí você
tá, é como se você tivesse fornecendo um argumento em relação à oração anterior, tá? Você está explicando, você está dando um motivo, certo? Já no segundo caso, é estabelecida uma relação de causa e consequência. Então aqui a gente tem a causa, nevou, e a consequência, as ruas estão brancas, tá? Causa, consequência. Perfeito? Deixa eu apagar tudo aqui para ficar mais organizado. Então, assim, aqui basicamente eu tenho uma conjunção explicativa e aqui uma conjunção causal, isso pela relação de sentido estabelecida. Ah, mas é muito parecido uma com a outra. Como que eu tenho certeza que essa daqui é a causal, né, e não a de cima? Então, gente, uma dica bem prática que eu dou para vocês é colocar, né, essa oração aqui, que tem a conjunção, eh, numa posição anterior, ou seja, no começo da nossa construção, e ver se faz sentido ou não, tá? Então, por exemplo, porque as ruas estão brancas, nevou. Isso faz sentido? Não, não faz, né? Isso daqui, né, as ruas estarem brancas não é causa para neve, né? A neve é um fenômeno meteorológico que independe da cor das ruas. Logo, está sendo fornecida uma explicação e não uma relação de causa e consequência. No entanto, aqui a história ela é outra, né? Nevar é causa e a consequência é as ruas estarem brancas. Então, se eu colocar isso antes, porque nevou, as ruas estão brancas. Agora sim faz sentido, né? Outro teste que vocês poderiam fazer é reduzir essa oração, tá? Reduzir essa oração no infinitivo. Então, por exemplo, vocês poderiam colocar eh, em decorrência de ter nevado, as ruas estão brancas. Essa é uma construção que faz sentido. Portanto, a relação é de causa. E por ser uma relação de causa, não vai vírgula antes do porquê. Voltando ao primeiro exemplo. Em decorrência de as ruas estarem brancas, nevou. Isso faz sentido? Não, não faz. É por isso que vai vírgula aqui. Porque essa aqui é uma oração explicativa, tá? Em termos técnicos, essa oração, aqui com a conjunção, né, de cima, ela poderia ser classificada em oração, coordenada, sindética, explicativa. E a oração de baixo, ela poderia ser classificada em oração subordinada, adverbial, causal. Ouviu esse nome? Pode esquecer, isso não vai cair na prova, tá? O importante é que vocês entendam essas relações de sentido estabelecidas e a presença da vírgula apenas diante, de uma oração ou de uma conjunção explicativa, tá bom? Com isso eu encerro a minha aula, tá? Eu deixo aqui alguns exercícios de sugestão, né? Então, assim, tá no número de 12 e eu, dei preferência para aquelas questões que são de vestibular, tá certo? Aqui o gabarito dessas perguntas. Então era isso. Aqui as minhas formas de contato, né? Vocês fiquem à vontade para me procurar, se não entenderem alguma coisa. E eu fico à disposição de vocês. Bons estudos para todos. Um beijo.